Olá, seja bem-vindo ao Giro. Eu sou Carolina Moran e esse é o podcast em que você fica muito bem informado em cerca de 5 minutos. Bora pro Giro? O Brasil enfrentou o Haiti na segunda partida da fase de grupos da Copa do Mundo. O Leonardo Dai acompanhou o jogo na Filadélfia. A seleção brasileira venceu pela primeira vez na Copa do Mundo e assumiu a liderança do Grupo C da competição. Com o placar de 3-0 construído sobre o Haiti, com 3 gols no primeiro tempo, o Brasil agora tem 2 gols de vantagem sobre o Marrocos. Um empate contra a Escócia na próxima quarta-feira garante a classificação, mas é possível que a seleção já entre em campo classificada, a depender dos resultados dos outros grupos daqui até quarta-feira. Um dia após uma operação policial que teve como alvo um esquema bilionário de plataformas de apostas clandestinas, o governo anunciou medidas para congelar recursos de bets ilegais. O dinheiro será utilizado no combate ao crime organizado. A reportagem é da Rani Veloso. O governo vai bloquear dinheiro movimentado pelas bets ilegais e ainda vai punir influencers que divulgam apostas sem autorização para operar no Brasil. Os bancos e instituições financeiras terão até 24 horas para congelar os recursos assim que notificados pelo governo. O decreto ocorre um dia após uma operação investigar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo os jogos ilegais. O Ministério Público Federal apura irregularidades em descontos na folha de pagamento de servidores do governo do Distrito Federal. O escritório de advocacia do ex-governador Ibanez Rocha recebeu pagamentos do grupo JF, controlador do PicPay, após o cadastro da empresa para oferecer crédito consignado aos servidores. A Marina Dantas tem as informações. O Ministério Público do Distrito Federal deflagrou nesta sexta-feira uma operação que investiga um esquema de descontos irregulares nos contra-cheques de servidores do GDF. Entre os alvos estão o ex-secretário de Economia do DF, Ney Ferraz, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. O esquema envolve um contrato do GDF com o PicPay que teria gerado descontos de mais de 80 milhões de reais entre 2024 e 2025. O presidente Lula sinalizou que o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, permanece no posto por hora, mas pretende conversar com o senador. Wagner foi alvo de operação da Polícia Federal, suspeito de receber recursos para atender interesses do Banco Master. A Samantha Klein tem os detalhes. O presidente Lula deve bater o martelo na semana que vem sobre a manutenção ou não de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado. Ainda que ele tenha indicado que o senador fica no cargo, o mandatário está avaliando os impactos da investigação da Polícia Federal. Entre aliados, um grupo defende que o parlamentar saia da função para se defender e preservar o Palácio do Planalto. A gente volta já com o Giro. O presidente Lula assinou uma medida provisória que transforma o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica em uma prova que serve de requisito para o exercício profissional. Assim, só conseguirá o registro nos Conselhos Regionais de Medicina quem atingir uma nota mínima no teste, da mesma forma como acontece no direito com o exame da OAB. A MP entra em vigor imediatamente, mas a prova só passa a ser requisito obrigatório para o registro profissional para os alunos que ainda vão ingressar na graduação de medicina. A taxa de analfabetismo atingiu o menor patamar da série histórica, segundo o IBGE. Porém, as desigualdades regionais persistem. O Nordeste ainda concentra mais da metade das pessoas que não sabem ler e escrever no país. O Ricardo Porto traz os números. O Brasil registrou em 2025 a menor taxa de analfabetismo da história, de 4,9%. No entanto, dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira apontam que ainda existem 8.400.000 pessoas que não sabem ler nem escrever um bilhete simples. Mais da metade dos analfabetos estão no Nordeste e 6 em cada 10 são idosos. Os dados também revelam avanços na escolaridade da população negra e desafios que vão da falta de vagas em creches ao abandono escolar na adolescência. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Lula é uma pessoa muito volátil e que não poderia se importar menos com o líder brasileiro. A fala de Trump foi dada em entrevista ao site americano Axios e divulgada nesta sexta-feira. A entrevista foi publicada poucos dias após Trump e Lula terem se encontrado brevemente na cúpula do G7 na França.
E ainda no noticiário internacional, Israel e o Hezbollah concordaram com o cessar-fogo que entrou em vigor na tarde desta sexta-feira, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters. A trégua ocorre horas após uma escalada de combates no sul do Líbano, o que até levou ao adiamento de conversas entre Estados Unidos e Irã, previstas para esta sexta-feira na Suíça. Apesar do acordo, o exército de Israel afirmou que continuará operando no Líbano até receber ordem em contrário. Para saber mais sobre as notícias que você ouviu aqui no Giro, acesse cbn.globo.com ou o aplicativo da CBN. Por lá tem as reportagens completas e análise do nosso time de comentaristas. Se você está gostando do nosso Giro, aproveite para seguir a gente no Spotify ou no Amazon Music, favoritar no Deezer ou no aplicativo da CBN, assinar no Apple Podcast e se inscrever no YouTube Music ou no Castbox. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. E dá 5 estrelas para a gente no Spotify para dar aquela força. Até o próximo Giro.